Que a graça e a paz vos seja multiplicada, amém? Bom dia, queridos. Hoje, sábado, estamos aqui para falar mais um pouco do amor do Senhor Jesus. Falar um pouco mais da palavra de Deus, que é eficaz, que é alimento para a nossa alma, que sacia a nossa sede. Esta é a palavra de Deus sobre nossas vidas. Aos irmãos que nos acompanham, aos simpatizantes da fé, que Deus vos abençoe. Saúdo também os queridos irmãos de Vila Lopes, os irmãos do Jardim Guilmar, os irmãos de Vila São João e os queridos irmãos da nossa cidade de Rio Grande da Serra. A todos aqui eu deixo a paz do Senhor Jesus. A todos que nos acompanham, têm acompanhado esses vídeos, que Deus vos abençoe. Os meus parentescos de Araçatuba, que Deus vos abençoe. Queridos e queridas, hoje eu tenho aqui em Mateus, no capítulo 25, uma revelação para o seu coração. Uma revelação de Deus, de Jesus Cristo e do teu Santo Espírito para o teu coração. Em Mateus 25 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, como as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte nós e a vós. Ides antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fecharam-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Queridos, essa passagem é muito conhecida a todos que meditam na palavra de Deus, até mesmo aqueles, mas ouviram dizer dessa linda parábola que o Senhor Jesus trouxe. Quantos conhecem essa passagem? Mas eu queria aqui ressaltar, amados irmãos e queridos, que hoje, que o tempo que estamos vivendo, da forma que a igreja ela tem alcançado um grande teor sobre a terra, sabemos, queridos amados, que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Só que neste contexto nós temos que entender, amados e queridos, esta parábola. Nós temos que entender a parábola porque existe 2 tipos de pessoa dentro da igreja. Existe 2 esferas dentro da igreja. Uma, o Senhor Jesus vai dizer que é prudente. E a outra esfera vai dizer que é imprudente ou, assim como nós lemos, loucas. A palavra vai dizer e vai ressaltar acerca dessas 10 virgens, que sobre o contexto, amados, 5 estavam esperançosas, 5 aguardava a vinda do noivo. O próprio Jesus vai se dizer, vai se titular dizendo: ei, eis que eu sou o noivo, e chegará um tempo que eu voltarei para buscar a minha noiva, que é a igreja do Senhor. Só que neste contexto temos que entender, amados e queridos, que há sobre nossas vidas prioridades. E qual será a prioridade que você tem colocado sobre a tua vida? Qual será a prioridade que você tem posto dia após dia? Muitas pessoas, queridos, eles vão colocar o anteposto, a vontade de ter um emprego melhor, a vontade de fazer faculdade, a vontade de crescer na vida, crescer na parte, muitas das vezes, profissional. Só que esquece da parte, queridos e queridas, espiritual. Não estou dizendo que você
não precisa fazer nada e somente esperar Jesus. Não, nada disso. Mas a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos buscar o reino. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais bênçãos vos será acrescentada. Nós não podemos colocar em primeira mão os nossos projetos, os nossos sonhos e deixar, queridos amados, que o reino de Deus fique para trás. Aqueles que escutam entendam acerca da palavra do Senhor, porque o reino é prioridade para aquele que se diz e que se diz servo e filho, aquele que diz diante de Deus: Pai, seja feita a tua vontade. Então a prioridade sua, querido, e a prioridade minha é buscar o reino de Deus. Só que a parábola vai dizer que 5 estavam prudentes. Entenda, 5 pessoas, assim como o contexto, que estão buscando a face de Deus, que estão realizando seus sonhos, seus projetos na terra. Só que a prioridade dela é fazer com que, à medida que o Senhor Jesus voltar para buscar a igreja, ele suba. A prioridade dela é o céu. A prioridade é estar em primeira instância Jesus Cristo e o céu. Por outro lado, queridos amados, nós vamos ver 5 pessoas que estão dentro da casa de Deus. 5 pessoas que eles praticam, eles estão lá. Só que as prioridades não é a mesma das 5 prudentes. A prioridade ali se torna o que, queridos e queridas? Fazer o meu eu, a minha vontade. Vamos, assim como dizem os ditos populares, vamos empurrando com a barriga. Só que a palavra do Senhor, ela é clara: buscar primeiro o reino de Deus. O que será que nós temos buscado? Essas mulheres, quando estão buscando as suas próprias vontades, seus próprios querer, vai dizer a palavra do Senhor que as vasilhas continham azeite, só que aquele azeite era pouco para ir de encontro ao noivo. Aqui eu quero parar, eu quero frisar, quero trazer também em meio uma parábola para ti. Em meio a corredores, vamos se dizer maratonistas, todos correm pelo mesmo propósito, é passar e chegar na chegada. Só que, na medida que vai correndo, nós sabemos que alguns vão se destacar mais. Imagina, queridos e queridas, diante desta parábola que Jesus trouxe. Este corredor, ele vem na última curva, faltando a poucos metros para chegar à linha de chegada. Ele é acometido com cãibra nas ambas as pernas. Ele não consegue correr. Ele cai em meio ao asfalto e começa a se lamentar, olhando de perto a linha da chegada. Você vai entender o que Jesus está dizendo. E quando este homem cai, ele está olhando a linha de chegada, os outros corredores estão vindo, passa por ele, olha ele caído no chão, vão até o fim e chegam na linha de chegada. Agora entenda que esses corredores foram prudentes, eles se dedicaram mais, eles se prepararam mais, eles estavam, queridos, para que você entenda, uma preparação ao ponto de atravessar a linha de chegada e chegar no ponto crucial. E isso somos nós na casa de Deus. Isso somos nós dia após dia. Há uma preparação minha, há uma vigilância minha, há uma preparação aonde eu tenho que me preparar dia após dia para herdar o reino de Deus. Porque senão, assim como diz a parábola, voltando para a parábola, quando gritou-se à meia-noite, eis que vem o noivo, as prudentes estavam com as suas vasilhas cheias de azeite. Elas puderam caminhar a mais. As que não eram prudentes, as loucas, elas vão olhar e vão falar: dá do seu azeite para nós, para que nós prossigamos e consigamos chegar. Só que as prudentes vão olhar e vão dizer: ei, eu lutei para ter o azeite. Eu lutei para alcançar o que eu tenho. Vai até os compradores e compra para vocês. Quer dizer, queridos, aqui dá um ênfase dizendo: ei, pegue um atalho. Não é assim que hoje muitas vezes as pessoas querem pegar um atalho para ir para o céu? Pegar atalhos, pegar curvas para chegar até o ponto crucial. Só que essas mulheres vão caminhar em direção ao noivo. Elas vão entrar na borda do cordeiro. Só que as outras 5, na medida que retornam e começam a caminhar com suas vasilhas cheias de azeite, quando bate na porta, o noivo diz: ei,
Apartai de mim, que eu não vos conheço. Então entenda, queridos, assim também é um corredor. Há uma preparação, há uma busca, e lá no fim, quando aquele homem passou da linha de chegada, ele tomou uma coroa sobre a sua cabeça, como prêmio que ele foi campeão. Assim é você, assim sou eu. Nós devemos se preparar, buscar mais a face de Deus e se esvaziar a cada dia do mundo, porque à medida que o mundo vai adentrando sobre mim, eu vou perdendo as prioridades que é Jesus Cristo. Eu vou perdendo a sensibilidade que é servir a Jesus. Ei, não deixa que esse caos instaurado venha instaurar a sua mente, o seu coração e a sua alma, não. Mas creia somente em Jesus e se prepare. Jesus está te chamando para a prioridade. Em meio ao mundo estar sacudindo, qual é a sua prioridade? Nós adoraremos verdadeiramente ou buscaremos as coisas que são da terra, queridos e queridas? Coloque a prioridade em primeiro lugar. E que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. E que nesta manhã a sua prioridade seja adorar e servir e mudar conceitos na sua vida que precisa ser mudado para a glória de Deus. Não porque eu estou falando, não porque eu estou ministrando, mas tudo isso é pela palavra de Deus e para a honra e a glória dele. Qual é a sua prioridade? Diz o Espírito Santo. Fique com essa palavra, que Deus vos abençoe.